O Nacional de Velocidade da Federação Nacional de Motociclismo visitou o Circuito Internacional de Vila Real, mas desta vez só com a prata da casa. Foram corridas algumas bastante bem disputadas, outras um pouco mais monótonas. Mas foi o que aconteceu, por exemplo, com a corrida 125 Racing e Super Promoção, ao contrário exatamente da corrida que estamos a ver, a destinada às motos 125 Promoção, uma corrida bastante interessante, muito disputada, com muita luta para os lugares da frente. Aliás, foram 4 os pilotos que andaram normalmente a tentar o primeiro lugar. O concorrente número 10, Artur Martins, que está num ótimo momento de forma. O piloto da casa, José Carlos Pedroso, que venceu. O Pedro Abreu e o Felipe Silva, comandante do campeonato. Foram estes os 4 homens que andaram normalmente à frente. Foi assim uma corrida bastante interessante, bastante bem disputada em termos de luta para o primeiro lugar, e no final o José Pedroso levou para Vila Real a vitória na primeira corrida. Aqui estamos a ver o pódio dos 3 primeiros, José Carlos Pedroso, Artur Martins e Pedro Abreu. São já imagens da corrida de Super Promoção, uma categoria que tem muito pouca gente interessada, motos de 250 cm3 até 500, e que, contrariamente ao que toda a gente esperava, esta categoria não tem tido qualquer sucesso, porque com 7 concorrentes à partida num circuito que tem 7 km, não se podia esperar muito, como aliás acabou por acontecer em Vila Real. E não fugindo à regra, Luís Catarino, que comanda o campeonato, e Artur Martins depois lutaram muito pelo primeiro lugar, até que o Artur Martins teve um ligeiro despiste, abandonou, e a vitória coube com toda a vontade a Luís Catarino, que deste modo vê a sua posição no campeonato mais folgada, e tudo leva a crer que o título lhe vai cair às mãos. Embora terá que ter sempre em conta o Artur Martins, um piloto que tanto nas 125 como nas 250 tem andado muito depressa. O pódio, Luís Catarino, o segundo foi o Rui Vieira e o terceiro o Armando Clemente. São já imagens da corrida mais monótona da tarde, a destinada à categoria 125 Racing, uma prova que não teve qualquer motivo de interesse, porque no final da primeira volta o vencedor, Manuel Duarte, que estamos a ver na imagem, vinha já com muito avanço, aliás, como a própria imagem o documenta. Foi uma corrida que se esperava muita mais luta do Joaquim Cidade, um piloto que aqui em Lisboa, no Autódromo, tem dado bastante réplica ao Manuel Duarte, mas que, sem saber muito bem porquê, em Vila Real não se adaptou da melhor forma ao circuito e não conseguiu dar qualquer tipo de réplica ao Manuel Duarte, um piloto transmontano, piloto de marca canadense, conhece muito bem o circuito de Vila Real. Deste modo, Manuel Duarte venceu com 1 minuto e 20 segundos de vantagem, o que diz bem do interesse da corrida. Aqui estão os 3 primeiros, Manuel Duarte, Joaquim Cidade e José Pedroso. A corrida destinada às motos Superbikes, motos com 750 cm3 e mais, foi efetivamente a que maior interesse despertou, embora na grelha de partida estivessem muito poucos concorrentes, mas eram todos, de um modo geral, pilotos bastante rápidos e que lutaram muito pelo primeiro lugar nas 2 mangas. A primeira sensação foi o primeiro lugar, como vimos, do Vítor Fidalgo, um piloto que continua com bastante azar, como mais tarde veremos. Ele aqui vai na curva da Salsicharia a comandar, seguido pelo José Pereira. Aliás, foi durante quase toda a corrida estes os pilotos que lutaram pelo primeiro lugar, o que naturalmente entusiasmou muito público, embora em menor número do que nas corridas internacionais que esteve aqui em Vila Real. Uma vez mais na curva da Salsicharia, desta vez já é o José Pereira que comanda. Portanto, isto aconteceu por diversas vezes, a mudança de comandante. Continua a ser o José Pereira no comando, mas o Manuel João, que nesta primeira manga não andou também andou, do modo geral, lá na frente. Estamos a ver o princípio da desistência do Rui Carvalho com um problema mecânico, e já é o Alexandre Laranjeira que comanda a corrida. Aliás, ele acabou por vencer as 2 mangas, aqui já com um ligeiro avanço que foi o suficiente para ser o primeiro no final da primeira manga. Imagens na chicane com o Manuel João, que desta vez resolveu pôr as coisas no seu sítio e que chegou a comandar durante algumas voltas a segunda manga. Mas não tem tempo de se distrair,
porque logo atrás vêm 5 pilotos capazes de o contrariar, como acabou por acontecer, pois já é o Alexandre Laranjeira que comanda. Desta vez, o Rui Carvalho, que vimos com o número 5 e que abandonou na primeira manga, a sua moto não passou por qualquer problema mecânico e terminou classificado. Continuamos a ver a curva da Salsicharia, Alexandre Laranjeira e o azar do Vítor Fidalgo, que, como aconteceu no Autódromo do Estoril, visitou o tapete. Pensava-se o pior, porque foi uma queda relativamente violenta, mas felizmente que não passou de susto, embora deixasse de lutar para os lugares da frente, como vinha acontecendo até aqui. Novamente, e relativamente atrasado em relação ao grupo da frente, o estreante nas Superbikes, o Tomás Couto. Logo atrás vem o João Ramada e o Telmo Pereira também um pouco mais atrás, mas, aliás, nota-se o desequilíbrio da sua moto. Aqui vai o Alexandre Laranjeira a vencer a segunda manga, o que lhe deu a vitória na geral, seguido pelo José Pereira e pelo Manuel João.